Imagine a seguinte cena. Você é convidado para uma festa. E só de olhar para aquele convite, você já fica todo empolgado. Se você é uma irmã, você já está pensando naquele seu vestido de festa, no cabelo, maquiagem, sapato, em tudo. Você quer estar ao seu melhor naquela noite. Para nós irmãos é um pouquinho mais fácil. A gente vai pensar no nosso melhor terno, uma gravata talvez um pouquinho diferente, quem sabe um lencinho no bolso. Aí chega o dia da festa, a gente chega antes, e mesmo com as portas fechadas já tem uma fila de gente lá. Só que quando a gente começa a olhar, tem alguma coisa muito esquisita. Parece que só a gente está vestido com roupa de festa. Como é que você ia se sentir? A gente fica com vergonha, né? E é interessante isso, porque na verdade a gente estaria vestido melhor do que as outras pessoas. Mas mesmo assim a gente não se sente bem. Por que isso acontece? É que nós seres humanos, a gente tem a tendência de gostar de fazer parte do grupo. De fazer parte junto com as outras pessoas, de não ser diferente delas. E quando a gente é diferente, isso causa um incômodo. Sabe, irmãos, como cristãos, a gente pode dizer que a gente está numa situação muito parecida. Todos nós, testemunhas de Jeová, e todos os outros seres humanos da Terra receberam um convite por meio da Bíblia para sermos amigos de Jeová e para entrarmos no novo mundo, termos vida eterna. Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou empolgado, fez mudanças na vida, mudou nossa personalidade para ficar igual a de Cristo. A gente vestiu a roupa de cristão, por assim dizer. Mas enquanto a gente está do lado de cá, esperando as portas abrirem, a gente está cercado de pessoas que não fizeram essas mudanças. E pior, muitas delas dizem que vão entrar. Muitas são de religiões que se dizem cristãs e acham que as mudanças que a gente fez podem ser um pouquinho exageradas. Então, já que é tão difícil para nós permanecermos diferentes, faz todo sentido a gente se perguntar mesmo, por que os cristãos verdadeiros têm que ser diferentes? Será que precisa mesmo? Bom, pensando na história da festa, antes da gente sair tirando gravata ou decidir voltar para casa, a gente talvez, se tivesse ainda com o convite, ia abrir o convite e conferir, não é? Qual que era a roupa que dizia para eu estar usando? Vamos fazer isso agora? Abrindo as nossas Bíblias em 1 Pedro 4, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Veja aqui o que o apóstolo Pedro foi inspirado por Jeová a dizer que os cristãos deveriam fazer. A fim de viver o resto do tempo na carne, não mais para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Viram aqui? Colocou de um lado desejos dos homens, o jeito de agir das pessoas em geral, e do outro, vontade de Deus. E disse que para a pessoa fazer a vontade de Deus, ela tem de deixar de fazer o que as outras pessoas fazem. Então, não é a gente que está com a roupa errada, por assim dizer. Isso não quer dizer que seja mais fácil ser diferente. Então, esse discurso ele vai falar sobre algumas coisas que vão nos ajudar a sermos pessoas diferentes. A gente vai começar vendo os servos de Deus do passado e as diferenças deles para o restante do mundo. A gente vai tirar algumas lições. Aí, depois, a gente vai ver 3 segredos que, se a gente colocar em prática, vão deixar um pouco mais fácil a gente ser diferente do mundo. E, por último, a gente vai fazer uma rápida autoanálise. A gente vai olhar para dentro de nós e enxergar como é que está a nossa roupa cristã hoje. Vamos começar? Então, nós vamos começar analisando os servos de Deus do passado. E os primeiros que foram escolhidos para servir a Jeová como grupo foram os israelitas. Será que eles eram diferentes mesmo? Bom, só para começar, eles tinham um país deles. E Jeová mandou eles não se misturarem com as nações em volta. Eles tinham as leis deles, adoravam um Deus diferente, de um jeito diferente. Mas para Jeová isso não foi o suficiente. Ele queria ver ainda outra diferença nos israelitas. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 15, para a gente ver que diferença é essa. Números, capítulo 15.
Nós vamos ler o versículo 38. Diz assim: digam aos israelitas que eles devem fazer franjas na barra das suas roupas, por todas as suas gerações, e que devem pôr um cordão azul por cima das franjas da barra. Se a gente olhar a imagem que está aparecendo agora, vai mostrar como é que era mais ou menos a ponta da roupa dos israelitas. Toda roupa, não importava se era de homem ou mulher, não importava a cor, ela ia ter esses dois detalhes, uma franja e aquele cordão azul acima da franja. E se a gente olhar nas nossas publicações, a gente pode olhar qualquer imagem. Na nossa sentinela de hoje mesmo, se a gente olhar de perto, aquela mocinha que está ali na frente, a gente consegue ver nitidamente a franja, e se tiver um olhinho bem bom mesmo, a gente vê que ela tem também o cordão azul. Todas as pessoas dessa imagem estão assim. Ou seja, os israelitas eram claramente identificados. Você batia o olho na pessoa, desculpem, batia o olho na pessoa, via como ela estava vestida e sabia que era um israelita. Esse era então o principal motivo de ter essa roupa diferente? Não. Veja aqui no versículo seguinte, números 15, agora o 39, qual era o principal motivo para essa diferença. Diz assim: vocês devem ter essas franjas nas suas roupas para que, ao vê-las, se lembrem de todos os mandamentos de Jeová e lhes obedeçam. Podemos parar aqui. Então, o principal objetivo era o próprio israelita olhar para aquela roupa diferente dele, lembrar que ele era diferente, que ele servia a um Deus diferente. E aí, seguir os mandamentos de Jeová. O israelita, pelo certo, não ia querer fazer nada de errado, sabendo que outras pessoas iam ver aquele israelita e identificar como um servo de Deus. Ele não ia querer trazer nada de mal para o nome de Jeová. Bom, aí os séculos passaram, os israelitas não agiram de acordo com isso, eles começaram a seguir as nações, a fazer coisas erradas, e Jeová escolheu um outro grupo para representá-lo, os cristãos. Só que aí, irmãos, tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, eles não iam ter um país só deles, eles iam morar em vários países. Também, eles não iam seguir a lei de Moisés, então essa regra da roupa diferente, com esses detalhes, não ia mais ser usada. Será que isso ia fazer os cristãos serem menos diferentes do que os israelitas eram? Bom, vamos deixar que Jesus responda a isso, aqui em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se vocês fizessem parte do mundo, o mundo os amaria por pertencerem a ele. Agora, visto que vocês não fazem parte do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus deixou claro aqui que ia ter uma separação bem grande entre os seus seguidores e o mundo. Os seguidores de Jesus iam seguir o jeito de viver de Jesus. E isso ia ser mais claro para as pessoas que olhassem até do que uma roupa. Tanto é que as pessoas não só iam saber quem eram os cristãos, mas Jesus avisou que o mundo os odiaria. Isso aconteceu no passado, quando os cristãos se negaram a participar na política do mundo romano, quando se negaram a servir no exército. Alguns foram mortos, porque não deixaram outras pessoas arrancarem deles a roupa de cristão. O que a gente aprende então com esses exemplos do passado, irmãos? Bom, primeiro, será que tem alguma coisa que possa nos identificar, assim, de cara para as pessoas, como era a roupa dos israelitas? Tem sim. O que diz lá mesmo no Salmo 83, 18? A gente sabe de cor, não é? Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. E nós, testemunhas de Jeová, temos muito orgulho desse nome. A gente admira muito o nome de Jeová. Então, diferentemente de outras religiões que se dizem cristãs, que tiraram até o nome de Deus da Bíblia, a gente leva esse nome e a gente fala desse nome. Isso faz da gente um povo muito diferente, não é? O que acontece, irmãos, quando você está falando com uma pessoa e ela, de repente, descobre que você é testemunha de Jeová? O rosto não muda? Algumas para pior, algumas para melhor, mas que muda, muda. Quando elas ouvem esse nome, elas já têm na cabeça
um grupo de características que nos definem como cristãos. Então, os cristãos verdadeiros hoje, por levar esse nome, mostram que são diferentes. E com os cristãos dos dias de Jesus, o que a gente pode aprender? Bom, a gente segue as mesmas regras que eles. Afinal, eles eram cristãos, nós somos cristãos também. Então, valem para nós as palavras aqui de João capítulo 13, que Jesus disse para os seus discípulos. João capítulo 13, versículo 35. O sinal identificador do cristão seria esse aqui. Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. O amor que existe entre as testemunhas de Jeová, ele fica muito claro. Quando a gente entra num salão, a gente vê que não tem divisão de lugares entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, por grau de instrução, por cor de pele. Nós somos todos iguais e nos consideramos irmãos. Assim como os cristãos lá do passado, a gente está disposto a abrir mão de coisas nossas para ajudar os irmãos passando por dificuldades. E quando é necessário, a gente está disposto a arriscar a nossa vida. Pense no que está acontecendo agora lá na Ucrânia. Alguns irmãos não conseguiram escapar em tempo da região que está em guerra e ficaram presos lá, às vezes sem ter o que comer. E aí, irmãos de áreas que estão ainda livres da guerra arriscam suas vidas para entrar na área afetada e resgatar os nossos irmãos. A gente lê no site sobre anciãos andando em áreas de conflito para procurar os irmãos e ajudá-los nas suas necessidades. Além disso, pode procurar e você não vai encontrar nenhuma testemunha de Jeová no exército russo ou no exército ucraniano. A gente prefere morrer a matar uma outra pessoa, a matar um dos nossos irmãos. Não é uma prova de amor que realmente mostra que nós somos diferentes? Tem alguma outra coisa também que a gente possa copiar dos cristãos e trazer para nós? Olha só que interessante como é que o apóstolo Pedro chamou os cristãos aqui em 1 Pedro 2:11. Ele usa duas palavrinhas para falar dos cristãos que são bem curiosas. 1 Pedro 2:11 diz assim: Amados, eu os exorto como a estrangeiros e residentes temporários, que continuem se abstendo dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. O que Pedro quis dizer quando chamou os cristãos de estrangeiros e residentes temporários? É que assim como os cristãos do passado, irmãos, a gente não se considera cidadão de nenhum país. A gente obedece às leis do país, até melhor do que as pessoas que são cidadãos mesmo. Mas a gente considera que nós já somos cidadãos do reino de Deus. E como é que isso tem impacto na nossa vida? Bom, enquanto o mundo fica cada vez mais dividido na política e em outras questões, a gente permanece neutro. A gente sabe que o ser humano não vai mudar o planeta Terra, é o reino de Deus que vai. Então, nós não estamos dispostos a colocar por cima da nossa roupa de cristão nenhuma camiseta de candidato, de partido ou de nenhuma causa. A gente não quer arriscar amarrotar nossa roupa de cristão com as coisas do mundo. E isso, irmãos, assim como Jesus avisou, traz ódio sobre nós. A gente é odiado às vezes por isso, por sermos diferentes, por levarmos o nome de Jeová e não termos mancha do mundo. Não seria então mais fácil a gente ser como os israelitas e morar num lugar separado? Pode até ser que sim, mas aí a gente não conseguiria o impacto que a gente tem por ser diferente no meio das outras pessoas. Como assim? Bom, pense naquela fila esperando para entrar na festa. Apesar da maioria das pessoas da fila, por assim dizer, estarem rindo da gente, xingando a gente, algumas pessoas, são poucas, mas elas olham para a gente e admiram o jeito que a gente está vestido. Algumas se perguntam, por que será que ele está assim? Será que ele tem um motivo? E quando eles olham para a gente e veem a gente confiante com a nossa roupa de festa, com a nossa personalidade cristã, muitos vêm perguntar, por que é
que a gente decidiu ser diferente. Aí a gente tem a chance de mostrar na Bíblia os requisitos de Jeová, o que ele pede das pessoas para elas poderem entrar no reino de Deus. E a gente tem a chance, irmãos, de, pelo nosso exemplo, atrair pessoas à verdade, salvar a vida dessas pessoas. Sim, é um privilégio muito grande a gente ter sido escolhido para fazer parte desse povo e para nós sermos diferentes. Mas ser um privilégio não quer dizer que é fácil. Então, vamos agora falar sobre aqueles 3 segredinhos para ser um pouco mais fácil para nós ser diferentes, para a gente ter força para resistir à pressão. O primeiro desses segredos é: escolha a Jeová como o seu melhor amigo. A gente falou que uma coisa que faz alguns acabarem mudando a sua personalidade e voltando a ficar parecidos com o mundo é a pressão mesmo. Ser diferente é complicado. A gente quer ser parecido. Mas a gente quer ser mais parecido ainda com pessoas que a gente admira, pessoas que a gente ama. Essas a gente quer mesmo imitar. Então, se a gente conseguir tornar Jeová a pessoa que a gente mais admira, aquela que a gente mais ama, vai ser mais fácil resistir à pressão do mundo. E como é que a gente faz isso? Bom, talvez você está pensando em oração, leitura da Bíblia, meditação. E é assim mesmo. Mas, como dica, se a gente está se sentindo assim fraco e precisa aumentar essa amizade com Jeová, a lição 60 do livro Seja Feliz para Sempre, ela trata disso. É a última lição do livro. E aí, lá no finalzinho, ela dá uma sugestão da pessoa ler e estudar o livro Achegue-se a Jeová. Esse livro, ele foi feito para aumentar a nossa amizade com Deus. Então, se a gente está se sentindo fraco, ou se faz muito tempo que lê o livro, vale a pena colocar isso no nosso projeto de estudo pessoal. Pode ter certeza que a gente vai se sentir motivado a imitar Jeová. Segundo segredo, escolha como amigos pessoas que estão vestidas como você, cristãos exemplares. Por que isso ajuda? Voltando lá na fila da festa, quando a gente estava sozinho, a gente fica com vergonha, não é? E se tivesse 5 bons amigos seus vestidos como você? E se fossem 20? Uma congregação. Quanto mais gente parecida com a gente por perto, menos a gente sente a pressão, não é? Então, faça isso. Se afaste de pessoas que não querem fazer a vontade de Jeová. E se cerque de pessoas que estão fazendo o máximo para ser diferentes, assim como você. Isso vai facilitar muito para você continuar diferente. E o terceiro e último segredo, a gente pode ver aqui em Provérbios capítulo 29. Abra, por favor, a sua Bíblia em Provérbios 29. Provérbios capítulo 29, nós vamos ler o versículo 25. Ele diz assim: tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Ficar com medo das pessoas, diz aqui, é uma armadilha. E a gente pode estar pensando, é fácil falar. Como é que eu vou não sentir medo? É automático. É verdade. Mas aqui está indo um pouquinho mais profundo nesse texto. Quando a gente deixa que esse medo nos impeça de fazer as coisas certas, ou nos faça fazer coisas erradas, aí é que está o problema. Então, quando a gente está numa situação que nos coloca frente a frente com uma provação, o que é que o versículo diz? Ele fala que tremer diante dos homens é uma armadilha, mas que quem confia em Jeová será protegido. Então, na escola, no trabalho, em qualquer situação em que surgir uma tentação, em que a gente estiver sendo pressionado para ser parecido com as pessoas do mundo, ou tiver com vergonha de dizer que nós somos testemunhas de Jeová, ou de pregar para alguém que está precisando ouvir uma das promessas dele, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o medo de lado e confiar em Jeová. Nós vamos fazer uma oração pedindo a ajuda de Jeová. E aí a gente vai fazer o que é necessário. Se parece muito difícil, comece com coisas bem pequenas. Um pequeno testemunho, deixar um cartão do site. Quando a gente vai sentindo como Jeová nos ajuda, nos dando coragem, isso nos incentiva a fazermos cada vez mais. E com o tempo,
nós vamos nos transformar em pessoas corajosas com a ajuda de Jeová. Bom, a gente viu então como é que os cristãos do passado eram, tiramos lições para nós, a gente viu os três segredos que podem nos ajudar, e agora chegou a hora da gente fazer a nossa autoanálise. Por que ela é tão importante? É porque a gente não precisa se preocupar só com o que a gente vai fazer daqui para frente. Talvez, pelo tempo que a gente já passou esperando ali as portas do novo mundo se abrirem, pode ser que o mundo já tenha feito alguma modificação na nossa personalidade, já tenha mexido na nossa roupa. E a gente quer descobrir isso agora, enquanto é tempo para mudar. Então, nós vamos ver algumas áreas. A primeira delas, nossos objetivos. Como é que eu sei que os meus objetivos continuam sendo como os que Cristo mandou ter e que eu não fui influenciado pelo mundo? Bom, eu vou pedir para os irmãos fazerem agora um exercício. Tente imaginar como você gostaria que fosse a sua vida, se você tiver filhos, a vida dos seus filhos daqui a 5, 10 anos. Mas pense assim, se o paraíso não chegou, o que você gostaria de ver na sua vida ou dos seus filhos, para que ela fosse melhor? Provavelmente teve bastante coisa para mudar, não foi? Olha só o que é que Jesus falou aqui em Mateus 6. E veja para que lado é que a gente pensou na nossa vida melhorar. Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32 dizem assim: Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Aqui falou claramente que preocupações sobre o comer, o beber, o vestir, a gente pode acrescentar aí onde morar, com o carro, etc., são coisas que o mundo se empenha bastante. Não, Jeová não quer que a gente deixe essas coisas totalmente de lado, que a gente negligencie o sustento da nossa família, né? Não cuide de que eles tenham as coisas necessárias. Mas por que é que as pessoas lá fora, elas se preocupam tanto com isso? É que elas não têm o final do versículo. Aqui diz, o seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. E o versículo 33 a gente conhece. Jesus garante, se vocês colocarem em primeiro lugar o reino, essas outras coisas vão ser acrescentadas pelo Pai de vocês. Então, irmãos, quando a gente pensa na nossa vida e no que poderia melhorar para o futuro, em vez de pensar em estabilidade financeira, em vez de pensar nos filhos terem uma profissão em que você não vai se preocupar nunca se eles vão passar necessidade, por que não deixar isso com o Pai Celestial? E se preocupar em se o filho pode, talvez, ser um pioneiro num território, trabalhar na construção, ser um betelita. Esse tipo de alvo para os filhos e para nós mesmos, de fazer mais no serviço de Jeová, é o que nos torna diferentes. É esse tipo de mudança que a gente quer ver acontecendo na nossa vida. A gente quer ver a palavra menos junto com as preocupações materiais, menos trabalho, menos horas gastas com as coisas do mundo e mais trabalho para Jeová, mais tempo dedicado a Ele. Quando a gente olha para nós mesmos, pensando nesse versículo, conseguimos ver alguma coisa que poderia dar uma melhoradinha? Vamos para outra área? Aquilo que nós amamos. Abra, por favor, a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Conforme a gente vai abrindo aqui a Bíblia, você já sabe que nós estamos lendo aquele capítulo que fala sobre como seriam as pessoas nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 4. Veja como é que seriam as pessoas no mundo: traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. O amor das pessoas do mundo estaria nos prazeres, não em Jeová. Como é que a gente mostra que nós somos diferentes? Que o nosso amor é de Jeová e não está focado em prazeres? Você pensou no tempo que a gente gasta com cada coisa? Realmente é um jeito da gente verificar, não é?
quanto tempo eu gasto com diversão, com prazeres, e quanto tempo eu gasto com as coisas de Jeová. A gente também pode pensar em situações bem claras, onde a gente escolhe um ou outro. A gente tem o dia da reunião e o jogo da final que a gente queria assistir de qualquer jeito cai no mesmo horário. E aí? Prazeres ou Jeová? Mas a gente pode aplicar isso de ainda outra maneira, irmãos. Às vezes, os nossos prazeres, eles acabam se colocando contra a gente fazer a vontade de Jeová. Por exemplo, às vezes não é nada muito grave a princípio, mas a gente pode gostar tanto de um esporte que para ter com quem jogar, a gente se expõe a passar bastante tempo com pessoas do mundo, que a gente não passaria tempo se não fosse por isso. Ou pode ser aquele novo filme que está saindo, da série que a gente ama, a gente vem esperando há tempo. As revistas estão dizendo que é o melhor de todos, só que a gente descobriu que vai ter muita magia, espiritismo. E aí, vamos ficar sem saber a continuação da história? Prazeres ou Jeová? Ou aquele jogo que tem os melhores gráficos, todos os sites estão falando, mas é um jogo violento. Prazeres ou Jeová? Irmãos, essa pequena autoanálise que a gente fez pode ser levada para outros campos da vida. A gente não vai ter tempo aqui para falar sobre outros assuntos, mas tente, se você puder, fazer isso com você mesmo no campo da moral. E aí a gente talvez possa usar 1 Coríntios 6, 9 e 10. Lembrar das coisas que Jeová quer que a gente odeie. Aliás, ele falou lá, quem fizer aquelas coisas não herdará o reino de Deus. E a gente vê se a gente está realmente odiando, ou se com o tempo a gente está cedendo e fazendo as coisas de acordo com o que o mundo pede. A gente pode pensar também na nossa roupa literal, nosso modo de arrumar. E para fazer essa autoanálise, a gente pode usar a lição 52 do livro Seja Feliz para Sempre. Ali ensina pessoas que estão aprendendo a verdade, mas todos os princípios, os conceitos, servem para nós hoje também. É bom, não é, a gente parar e se olhar com a ajuda de Jeová? Essa parte do discurso ela não foi feita para deixar a gente se sentindo mal. Ela foi preparada pelo escravo fiel e prudente para nos alertar. Jeová quer muito que a gente consiga entrar no novo mundo. Então, é sempre bom a gente identificar áreas em que a gente está falhando e fazer as mudanças o mais rápido possível. Irmãos, nesse discurso, a gente viu claramente que para agradar a Jeová, a gente precisa ser diferente. Por mais difícil que possa ser, isso traz muitas coisas boas. A gente fica longe das armadilhas do diabo, a gente consegue ter uma boa consciência e a gente sabe que Jeová está feliz com a gente. Quando Jeová está feliz com a gente sabe que pode contar com Ele em qualquer situação. E a gente também sabe que se a gente se mantiver assim, quando as portas do novo mundo se abrirem, isso está quase acontecendo. Jeová vai nos convidar para entrar. Sim, irmãos, agora não é a hora da gente desistir, da gente voltar atrás, da gente ceder à pressão. Como diz 1 João 2,17, o mundo, com todas as coisas dele, está passando. Mas aquele que é diferente, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre.